uma esperança para diminuir os números trágicos da AIDS. Os adolescentes parecem mais responsáveis quando o assunto é sexo. Eles iniciam a vida sexual cada vez mais cedo, falam abertamente sobre o assunto e, pelo jeito, o uso da camisinha também já deixou de ser um tabu. Não esquece não, nunca pode esquecer. Que é importante usar para prevenir a AIDS e muitas doenças também, né? Sexualmente transmissíveis. A teoria está na ponta da língua, mas na prática não é bem assim. De acordo com as pesquisas, de cada 100 adolescentes que têm relações sexuais, só 33 usam preservativo. No Brasil, de cada 100 pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS, quase a metade tem entre 13 e 34 anos. Não é num único dia, no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que a gente consegue estar passando todas as informações. É no cotidiano que se pode explicar e que se pode vencer as dificuldades que se tenha com o uso da camisinha. Tamires pode ser considerada uma exceção. Ela tem apenas 16 anos e quando o assunto é sexo, faz o que todo adolescente deveria fazer. Conversa de igual para igual com a mãe. Nem é preciso fiscalizar. Tamires faz questão de mostrar o quanto é prevenida. Na bolsa, carrega sempre uma camisinha. Você olhar pra pessoa, ela ser bonita, que ela não vai ter AIDS, assim, pode ter. Bom exemplo que é seguido pelas amigas. Com elas, aquela história de, na hora H, não fazer o que deve, não tem vez. Muito risco, sabe? Além de doença, tem a gravidez e não rola. E vários países se mobilizaram no Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Na Índia, autoridades visitaram hospitais. Para os locais mais distantes, foi usado um trem que vai percorrer 27 mil quilômetros, levando suporte aos infectados e informação à população. Na China, o grande avanço foi a queda de uma lei que mandava prender mulheres que portavam camisinhas nas ruas, ato considerado até então indício de prostituição. O presidente Hu Jintao visitou pacientes infectados com o vírus HIV. A falta de informação ainda é o maior problema do país mais populoso do planeta. Muitos chineses ainda acreditam que o simples contato pode transmitir a doença. Nas Filipinas, houve marcha pelas ruas da capital Manila. As pessoas carregavam placas com informações, pedindo o fim da discriminação aos portadores do vírus da AIDS. Em Cuba, uma organização chamada Homens que Fazem Sexo com Outros Homens lançou uma campanha para educar o público homossexual masculino. No país, há cerca de 9 mil pessoas com AIDS, 81% são homens. Hugo Chávez vai às ruas da capital do país, Caracas, às vésperas do referendo da reforma constitucional e aproveitou para fazer ameaças contra espanhóis e norte-americanos. A multidão manchou as ruas da capital do país de vermelho. Com um sim no peito, o presidente fez um discurso ao melhor estilo Hugo Chávez, inflamado. Não haverá uma sola gota de petróleo para os Estados Unidos de Norteamérica. Além de pedir apoio às reformas que darão a ele ainda mais poderes, como a liberdade de poder concorrer à reeleição ilimitada, Chávez disse que pode cortar o fornecimento de petróleo aos Estados Unidos. Segundo ele, o governo Bush teria um plano contra o seu país. Chávez também ameaçou expulsar os jornalistas estrangeiros e nacionalizar os bancos espanhóis se o rei Juan Carlos não pedir desculpas a ele. O presidente da Venezuela não consegue esquecer a cúpula ibero-americana quando o rei espanhol mandou ele se calar. A oposição adotou um tom mais moderado. De acordo com os líderes do movimento, a intenção é atrair chavistas que não estejam satisfeitos com as propostas do governo. 16 milhões de eleitores vão às urnas amanhã para decidir se aceitam ou não as mudanças na Constituição. O ETA, organização separatista basca, voltou à ativa. Em um tiroteio na França, um policial morreu e outro ficou ferido. Os dois estavam em missão, justamente para seguir os passos dos terroristas no país. Num pronunciamento, o presidente espanhol José Luís Zapatero disse que o ETA não vai conseguir nada através da violência e avisou que os culpados vão pagar caro pela ação.
um barco com cerca de 120 pessoas naufragou perto da costa do Iêmen. 80 morreram. Eles eram provenientes da Somália e da Etiópia e tentavam entrar ilegalmente no país árabe. Os sobreviventes foram encaminhados ao setor de refugiados da ONU. Acidente de carro mata 10 adolescentes na Geórgia. O motorista da van onde os jovens estavam perdeu o controle e bateu na grade de proteção da estrada. O veículo explodiu. Apenas o motorista e o passageiro que estava ao seu lado conseguiram escapar, mas estão internados em estado grave. Ainda não se sabe o que teria causado o acidente. Incêndio destrói aeroporto na Indonésia. Foi no aeroporto do México de Polônia, ao norte da ilha. Os bombeiros trabalharam para conter as chamas, mas a TV local informou que o terminal de embarque ficou totalmente destruído. Não houve feridos. As causas do acidente serão investigadas. Confira agora a previsão do tempo para este domingo em todo o país. Chove em toda a região norte. Em Palmas faz até 31 graus. Sol forte no Nordeste, máxima de 32 graus em Fortaleza. O ar quente e úmido provoca chuva no Centro-Oeste. Em Goiânia, calorão de 34 graus. No Sudeste, domingo ensolarado e quente. Em São Paulo faz até 30 graus. A massa de ar seco que está sobre o sul do país deixa o céu aberto. Máxima de 29 graus em Curitiba. Energia do vento. O Parque Eólico de Osório, no Rio Grande do Sul, completou 1 ano e recebeu licença para dobrar a capacidade energética. Com os cataventos, o vento é melhor aproveitado e vira energia. Resultado, em 1 ano, o Brasil deixou de emitir quase 150 mil toneladas de gás carbônico e deixou de consumir mais de 35 mil toneladas de petróleo. E os números só tendem a melhorar. No evento comemorativo, o parque recebeu licença ambiental para duplicar a capacidade de produção de energia. Em quase metade dos acidentes aéreos nos Estados Unidos, os pilotos estavam sob o efeito de drogas ou álcool. Por aqui, os médicos defendem um exame antidoping em pilotos. São centenas de botões. Toda atenção é pouca para um piloto. Em jogo, a vida dele e de muitos passageiros. Agora imagine se de repente, dentro da cabine, a visão do comandante ficar assim, distorcida. O uso de álcool e drogas no setor aéreo é um assunto polêmico e pouco discutido. O piloto e médico Farhad Sahriar veio dos Estados Unidos divulgar um levantamento norte-americano que mostrou que em 48% dos acidentes fatais da aviação civil geral, os pilotos tinham feito uso de algum tipo de droga. Nos Estados Unidos, os pilotos são escolhidos aleatoriamente para exames antidoping. O objetivo é chamar a atenção para que no nosso país possa haver uma normatização para que esse uso do teste de drogas seja feito, seja normatizado. Esse é o nosso objetivo. Gordura que mata. 10 milhões de pessoas vão morrer no Brasil até 2015 por causa de doenças provocadas pela obesidade. Há 12 anos, Mônica sofria com o excesso de peso. Descobriu que a obesidade havia trazido uma outra doença, a hipertensão. Ela teve que mudar os hábitos e adotar uma nova rotina. Era uma pessoa muito sedentária, tive que fazer exercício, emagrecer. Tudo isso, tomar um remedinho direitinho. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 40% dos brasileiros estão acima do peso e 15% têm obesidade. A projeção é que até 2015 aconteçam no país 10 milhões de mortes por doenças crônicas ocasionadas pelo problema. Atualmente no Brasil, 30% dos óbitos, cerca de 300 mil, são decorrentes de doenças cardiovasculares. A principal causa é o acidente vascular cerebral, responsável por 40% dos casos. Mesmo quem está um pouquinho acima do peso, entra na faixa de risco. Mesmo que ele não seja obeso propriamente dito, mas esteja acima do seu peso ideal, isso já aumenta a chance dele ter algum problema relacionado ao coração.